Fala pessoal, está começando mais um Conversas do Campo, essa parceria Timac Agro e Portal Mais Soja, onde a gente tenta descomplicar um pouco as informações da academia para o pessoal de casa. E hoje a nossa conversa é com a professora Amanda Posselt, lá da URGS de Porto Alegre. Vamos falar sobre fertilidade do solo, calagem, gestagem, adubação na linha e cobertura. Então, roda a vinheta. Bom, Amanda, muito obrigado pelo carinho, por ter aceito o nosso convite mais uma vez para estar aqui com a gente no Conversas do Campo e para estar aqui com a gente no Mais Soja, que já é figurinha carimbada aqui conosco. Muito obrigado pelo teu carinho. Então, te explica aí quem você é, fala para o pessoal de onde é que tu vem e depois já vamos tocar direto na primeira pergunta aqui. Então, olá para todo mundo que está nos assistindo. Meu nome é Amanda Posselt Martins, eu sou engenheira agrônoma, fiz mestrado e doutorado na área de ciência do solo e hoje eu atuo como professora de fertilidade do solo no Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, aqui em Porto Alegre. E além disso, eu também sou atualmente da gestão do Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. E a gente, inclusive, esse ano está realizando a nossa 13ª reunião sul-brasileira de ciência do solo. Perfeito. Então, Amanda, vamos começar então. Primeira pergunta que eu tenho para ti: como que a gente consegue construir um perfil do solo fértil e produtivo? A pergunta a gente diz de R$1 milhão, né? Que todo mundo quer, mas eu brinco que, na verdade, tem um passo a passo muito simples quando a gente vai falar em itens, né? Vamos dizer assim. Mas do ponto de vista, claro, de executar isso, muitas vezes é muito difícil por questões operacionais, por questões econômicas, enfim. Mas falando no que seria um passo a passo, vamos dizer assim, a gente nunca pode esquecer daquele start químico, né, via calagem e adubação, né, então a gente enriquecer esse nosso solo, corrigir uma acidez, corrigir uma deficiência de nutrientes, né, sempre pensando em iniciar um sistema desses insumos serem incorporados ao solo. A gente sempre fala, quando vai iniciar um plantio direto, aquela última mexida, aquela última revolvida do solo tem que ser bem feita, né? Então, incorporando principalmente o calcário e o adubo fosfatado. E depois que a gente dá esse start da parte química, é claro que tem que seguir fazendo calagens de manutenção e fazendo as adubações, mas aí se preocupar, então, mais com a questão de acúmulo de matéria orgânica no solo, que geralmente é o principal desafio, né, que a gente tem, que é onde, vamos dizer assim, empaca muitas vezes, né? E aí, seguindo aquelas premissas do sistema plantio direto, né? Que é a cobertura constante do solo, né? Desenvolver o máximo possível o colhe-planta, né? Diminuir esses intervalos entre as safras, para esse solo estar sempre coberto e com plantas vivas. Uma alta produção de matéria seca do resíduo, seja a parte aérea quanto raízes, anual, né? A gente tem números aí que falam em pelo menos 10 toneladas de matéria seca por hectare por ano, né, para a gente ter, no mínimo, uma manutenção do teor de matéria orgânica. Então, pensando em aumentar, esse número tem que ser maior. E a rotação de culturas, a diversificação, né, principalmente pelo papel das raízes, pensando em construir esse solo fértil e produtivo, as raízes como as que vão conectar essas camadas aí e fazer essa ciclagem de nutrientes, enfim, visando a construção desse solo fértil e produtivo. Que a gente pode, né, o que seria esse fértil e produtivo? É diminuir a necessidade de adubo e de calcário ao longo do tempo, pelas menores perdas, a gente coloca e isso fica ciclando, né, pela alta ciclagem de nutrientes, altos patamares produtivos, e pensar aí também em outros sistemas de adubação, como a adubação de sistemas, por exemplo. Muito bem. Bom, tu falaste em adubação de sistemas aí. A próxima pergunta é em relação a isso. Adubação de sistema ou adubação por cultura? Quando que a gente pode trabalhar e por que a gente vai trabalhar a adubação de sistemas? Bom, antes da gente, né, vamos definir o que é adubação de cultura e adubação de sistema. Adubação de cultura é aquilo, a gente vê, qual é a necessidade dessa cultura, eu vou lá naquela safra, me preocupo com aquela cultura, aquele ciclo de 3, 4 meses, 5 no máximo, para adubar.
E a adubação de sistema já é quando tu enxerga essas rotações, como uma fase ajuda a outra, né? Como o meu manejo de inverno vai ajudar o manejo de verão, e tu começa a repor os nutrientes, e aí isso explica um pouco de quando fazer essa adubação de sistema, porque é uma reposição, então esse solo já está construído, que é o que eu disse anteriormente, tem que passar por aquelas etapas, em diferentes períodos de tempo, né? Não vai ser, bom, a minha soja precisa disso de nutriente, semeadura eu boto tanto, cobertura eu boto tanto. Não, às vezes tu já vai pensar nesse manejo nutricional da soja lá no inverno. Por isso que a gente fala em sistema, né? As coisas se conectando e tendo essa ciclagem de nutrientes. Então, quando que a gente vai pensar em começar a fazer esse tipo de manejo? Quando eu tiver esse solo fértil e produtivo construído, né, minimamente, que foi o que a gente falou antes, pensando assim em nutrientes, para qual nutriente que eu vou fazer isso? Fósforo e potássio é mais tranquilo, então a gente tem um indicador aí, digamos, clássico e bem confiável que a gente pode ter para partir para uma adubação de sistemas, que é a interpretação do teor de fósforo e potássio estar acima do teor crítico, né? Uma interpretação, então, na classe alta ou muito alta. Já para o nitrogênio, pensando aí, por exemplo, no milho, no verão, né, a gente pensar em adubar parte do nitrogênio do milho no inverno, imagina, tem trabalhos aí que já mostram, inclusive, todo o nitrogênio do milho a gente colocar, por exemplo, uma pastagem de inverno. Já é mais complicado, a gente sabe que o nitrogênio é um nutriente que tem uma dinâmica muito mais complicada, assim, do que o fósforo e potássio, perdas para a atmosfera, enfim. Então, para o nitrogênio é muito importante que a gente tenha tido esse acúmulo de matéria orgânica. Recentemente foi lançada aquela análise da Embrapa, uma análise biológica do solo, né? É importante salientar que para o sul do Brasil a gente não tem calibração para isso, mas tem vários grupos de pesquisa trabalhando para se ter, mas seria algo mais nessa linha. Para o nitrogênio a gente tem que se preocupar com essa parte da atividade biológica do solo. Muito bom. Tu falaste em potássio e fósforo, depois a gente volta neles. Mas agora eu quero perguntar para ti: calcário, gesso ou gesso mais calcário? Pensando no manejo de adubação mais eficiente para minha lavoura. Eu sempre digo, a gente nunca pode substituir. Se o teu solo está pedindo uma calagem, a gente nunca vai poder substituir essa calagem por uma gessagem. Mas elas podem ser práticas complementares muito interessantes. E sempre a gente visa, né, primeiro fazer uma calagem e depois pensar numa gessagem. Elas são complementares nessa ordem, digamos assim. E se a gente for falar qual que é o principal objetivo de cada uma, né? A calagem, então, é feita com calcário, diminuir a acidez do solo, elevar o pH, diminuir a acidez potencial, neutralizar hidrogênio, neutralizar o alumínio, fitotóxico, e ela tem uma ação maior na camada superficial do solo. Então, o grande objetivo da calagem é corrigir, pelo menos ali até pensando, por exemplo, numa implantação de plantio direto, a gente sempre preconiza esse revolvimento do solo para incorporar o calcário até 20 centímetros. Então, seria ali a camada de maior ação do calcário, até porque ele é um insumo de menor solubilidade do que o gesso, ele tem mais dificuldade de se dissolver no solo, é essa camada superficial, de 0 a 20 centímetros. Então, a gente tem essa calagem de implantação, com revolvimento, enfim, e a calagem que eu chamo de manutenção, que é uma calagem daí do plantio direto já com essa aplicação superficial, né, que inclusive está se discutindo muito da gente aumentar um pouco nesses sistemas construídos, que realmente tem um perfil de solo. Essa dose que a gente aplica do calcário em superfície, para esse calcário até conseguir descer mais, porque com doses pequenas ele realmente não tem milagre, ele não vai descer, né? Vai chegar ali, tem uma camada mais ácida embaixo e aí ele para à frente de alcalinização por faltar produto mesmo. E já a gessagem, ela tem o objetivo de atenuar a acidez, porque o gesso ele não neutraliza alumínio, ele não neutraliza hidrogênio em subsuperfície, né, em camadas de solo abaixo dos 20 centímetros. Porque o gesso é o quê? O gesso é um sal, ele é sulfato de cálcio, e ele é muito mais solúvel em água do que o próprio calcário, então ele consegue descer mais, tanto por ser um sal, sulfato de cálcio, que o sulfato é móvel também e ajuda esse cálcio a descer, quanto por ele ser mais solúvel em água. Mas o que pode acontecer, por exemplo, se eu fizer uma gessagem
sem antes fazer uma boa calagem. Na calagem, a calagem, por neutralizar a acidez potencial, ela vai... Aquelas cargas negativas do solo que estavam sendo ocupadas por hidrogênio e por alumínio, que é um próton e um cátion trivalente, o alumínio, próton e hidrogênio, as hidroxilas do calcário, então, vão neutralizar tanto o hidrogênio quanto o alumínio e vão liberar cargas do solo para entrar o cálcio e o magnésio. Por isso que aumenta a saturação por base quando a gente faz uma calagem e diminui a saturação por alumínio. O que a gessagem não faz. Então, quando a gente faz uma gessagem sem calagem, a gente pode, inclusive, por não estar criando essas cargas para as bases do solo se ligarem na fase sólida, ter muita perda de cálcio, de magnésio e de potássio. Então, por isso que a gente não recomenda fazer a gessagem antes de uma boa calagem, que essa camada superficial já esteja corrigida. E aí, o grande enigma também que a gente vem investigando nos últimos anos é quando fazer a gessagem, né? Porque a gente não tinha muita recomendação a respeito disso, de tomada de decisão para uma gessagem. Então, nos últimos anos, principalmente o professor Tales, aí, que é meu colega de departamento e do grupo de pesquisa IRGEB, vem liderando vários trabalhos nessa linha e desenvolveu um sistema de recomendação que a primeira coisa é, tu quer usar o gesso como fonte de enxofre, que ele também é, ou tu está realmente preocupado com acidez subsuperficial? Então, essa é a primeira coisa que tu tem que responder ali, né? Aí foi estabelecido o teor crítico para quanto tu quer como fonte de enxofre, né? Então, de 7,5 miligramas por decímetro cúbico, na camada 0 a 20, daí a camada diagnóstica superficial. E se tu quer usar o gesso para atenuar essa acidez subsuperficial, tua camada diagnóstica é lá embaixo, 20 a 40 centímetros. E aí depende muito a resposta também, se é uma leguminosa, pensando principalmente na soja, ou se é uma gramínea, né? Pensando aí em gramíneas de inverno, trigo, ou também gramíneas de verão, como o milho. Então, no geral, as gramíneas são mais sensíveis, né? Então, se tiver aí uma saturação por alumínio de 5% na camada de 20 a 40 centímetros, já pode dar resposta à gessagem. Já é recomendado para gramíneas. E as leguminosas, elas são um pouquinho mais tolerantes a essa acidez subsuperficial, principalmente a presença do alumínio. E essa saturação por alumínio crítica da camada 20 a 40 seria em torno de 10. Né? E se não tiver déficit hídrico, dificilmente também vai responder com esse teor crítico de 10, mas aí tem um outro teor crítico do alumínio que é o de 40%. Aí sim, tendo ou não tendo déficit hídrico, vale a pena aplicar o gesso pensando na soja, porque vai ter resposta. Muito bem, muito bom. Bom, então agora vamos partir para a nossa última pergunta aqui, como eu te falei antes de fósforo e potássio. Fósforo e potássio, linha ou cobertura? E quais os critérios o produtor deve levar em consideração? Em relação ao fósforo e potássio também é algo que a gente tem muito claro e a gente sabe que às vezes o manejo acaba não sendo assim por questões operacionais também. Então, falando em fósforo, sempre na linha. Não tem por que tirar o fósforo da linha. O único motivo de tirar o fósforo da linha é questão operacional. Então, eu digo, até pode um ano, né, o teu solo já está lá no alto, muito alto de interpretação de fósforo, é um ano complicado, está chovendo na janela de semeadura, né, para não atrasar mais ainda o meu plantio, eu vou tirar o fósforo do adubo da semeadora e depois vou jogar em cobertura. Ok, um ano que é aquele ano que as coisas não estão se acertando no calendário, mas não ter o fósforo a lanço como manejo tradicional, né? Tem que ser sempre a última opção. Então, sempre que possível, enterrar esse fósforo pela questão da mobilidade dele. O fósforo ele não se mexe, né, no solo, ele consegue se difundir aí, no máximo, que o suprimento dele é por difusão, no máximo 0,02 centímetros. Então, tu imagina um fósforo aplicado na superfície, ele, inclusive, ele causa um impacto muito grande na arquitetura radicular, dessas raízes começarem a se concentrar só na superfície do solo, né? Então é muito importante, sempre que possível, enterrar esse fósforo. Seja, às vezes, pensando numa adubação do sistema no próprio inverno, né? Já enterrar um pouco antes, no inverno, pensando numa lavoura de verão, ou na própria semeadura da lavoura de verão. E o potássio, ele é um pouco mais tranquilo, assim, ele é 10 vezes mais móvel no solo do que o próprio fósforo,
apesar de também ser suprido por difusão, não ter uma alta mobilidade, mas é mais tranquilo de jogar ele a lanço, inclusive em muitos casos pode ser recomendado, porque o principal fertilizante de potássio que ele tem um índice salino muito alto, que é o cloreto de potássio, e pode inclusive ter um efeito que a gente chama de queima da raiz. Então, conversando com o produtor, a gente sempre tem um número de 80 quilos de K2O por hectare na linha no máximo, né? Mas conversando com produtores, a gente vê que isso varia muito conforme o tipo de solo, a safra, a distância entre a semente e o adubo, quando na semeadura, né? Então fica algo entre 60 e 100, né? Já vi relatos aí, mas na média, no máximo 80 quilos de K2O na linha. O resto, tranquilo a gente jogar a lanço aí de novo, seja no manejo de inverno, seja no manejo de verão. Perfeito. Então, Amanda, mais uma vez, obrigado por participar aqui com a gente do Mais Soja. É sempre um prazer estar contigo. Turma de casa aí, ó, quem gostou do nosso vídeo aí, deixa o teu like, compartilha, te inscreve no canal da Timac, segue o Mais Soja aqui no Facebook. Então, até a próxima, e esse foi mais um Conversas do Campo. Tchau, tchau. Show.